Don Quique recebe notícias do Real Madrid. Como assim? Se Ceballos sair, ninguém vem? Como pode ser? Eles vão para o centro de campistas e ninguém vem. Como você tá, cara? E aí? Tudo bem. Bom, vamos esperar para ver o que acontece, porque está tendo bastante agitação, muita movimentação de notícias. Mas enfim, de cara já adianto que me surpreenderia se não viesse um substituto para Ceballos. Pelo contexto do meio-campo que vamos explicar, pela situação, por experiências que nos mostram que talvez valha a pena agir e não ficar apertado. Enfim, muita coisa para falar. Beleza, porque em algum momento o nome do Nico Paz vai aparecer. Acho que quem faz uma relação entre Nico Paz e Ceballos não é muito. É meio louco, porque embora um seja destro, é mais de segurar a bola, enquanto o outro é mais vertical. É verdade que podem jogar em áreas semelhantes, então é uma conexão de ideias. Olha, ele sai por 8 milhões neste verão, 9 no próximo. Mas acho que não é bem assim, que o Madrid quer ele no próximo ano, né? Sim, eu acho que o caso do Nico Paz é uma situação que se encaixa no termo projeto, onde, de fato, surgiu o nome do Tottenham, onde o Madrid teria que dar sinal verde. E parece hoje, pelo menos, o Madrid não está nisso. Pelo que dizem pessoas com, teoricamente, boa informação. Eu acho que, além de serem jogadores muito diferentes, há algo especial no Nico Paz. Pensando em desenvolver um projeto nele, visando 2026, ir observando e já começar a tomar decisões. Bom, Disse que o nome Nico Paz ia aparecer. Já coloquei, mas é ótimo para conectar e analisar um pouco. Quer dizer, sobre o jogo contra o Oviedo, se o Madrid melhorou, começando pelo meio-campo, se concordar. Quer dizer, acho que também esperam que Nico Paz se destaque. Vai ser ótimo para ele jogar bastante novamente. É porque se não viesse ao Madrid, teria os mesmos que Ceballos, né? Porque eles vão a várias circunstâncias. Franco acabou de chegar, tinha que contratá-lo, igual ao Dia Guller. Não, se o Barça não contratasse. E este, se não fosse contratado pelo PSG. E ainda está para se confirmar se Guller é realmente um dos melhores meio-campistas do mundo. Que essa confirmação de Guller ajude o Real Madrid. Para onde vai Camavinga se parar de se machucar? Mas tanto ou não, se der certo também. Tem uma série de testes este ano, que o Madrid não quer isso. Ou seja, não trazer outro cara que venha. Vamos testar ele também, né? Acho que a coisa vai um pouco por aí, né? bom, no caso, eu entendo um pouco mais a perspectiva, né? Claro, está em outro nível de jogos. Olha, o Madrid tem algumas certezas no meio-campo, mas também algumas incógnitas a serem resolvidas. Você falou sobre o Camavinga aqui. Ano passado ele esteve muito machucado, não machucado, muito machucado. E na anterior também teve problemas físicos em momentos. Ele está diante de uma temporada importante. Confiar muito do meio-campo a ele parece complicado. Parece mais que será um recurso pela situação passada. Um jogador que, aliás, eu gosto muito, mas sua condição física é evidente. Então, Arda Güler é um jogador que acho que nós dois gostamos muito. Nós adoramos. Mas também é verdade que ele está em um momento de mudança de posição e ajustando sua equação no futebol. Ele não está em um processo novo, em um processo de adaptação a um novo lugar. Ou seja, até que ponto você pode confiar nele? Então ele vai acumulando situações. Para mim, é essencial não ir só com 5 meias. Se Ceballos sair, seria isso. Thiago nem jogou uma partida oficial ainda. Acho essencial ter 6 em um sistema onde você pode jogar com 3 ou até 4 meio-campistas. Não descarto que ele saiba e tente. Penso nos atuais, Bellingham, Valverde, Menia, Guller. Não acho absurdo. Beleza. Então o pessoal está e tenho comentários no meu canal. Claro, mas se você acredita no meio-campista, você fecha a pista para Thiago. Bom, primeiro de tudo, isso é o Real Madrid ou o Thiago Pittar Futebol Clube? Obrigado. Quer dizer, o Real Madrid precisa buscar sua sustentabilidade competitiva. E não há impedimento dizer que Thiago Pittar pode crescer sem ter tanta responsabilidade. Onde o técnico o coloque. E vou dar um dado.
no ano passado. Não digo que vai acontecer, mas houve temporadas com muitas lesões. O Real Madrid teve 54 lesões na última temporada. Há uma quantidade enorme de jogos. Thiago terá que ir se integrando, Arda Güler terá que ir evoluindo, Camavinga vai precisar se estabilizar. Mas, por enquanto, acho que é preciso dar competitividade à posição. E, acima de tudo, um termo que algumas pessoas não gostam, certo setor do madridismo. Para mim, falta um jogador que organize melhor o jogo por perfil. Tchouaméni é um excelente jogador, mas é diferente. Valverde é um ótimo jogador, mas é diferente. E Bellingham ultimamente tem jogado mais como 10 do que como meio-campista, ou para ajudar na organização. Então, para mim, isso parece algo bem óbvio. E antes de ver como o Madrid jogou contra o Oviedo, porque na verdade eu achei incrível. E agora falamos disso, que a vida para ele é mais fácil quando todo o time trabalha. Para um meio-campista desse perfil, é assim mesmo, como o garoto disse ontem após o jogo. Ele comentou que agora há um melhor equilíbrio defensivo, o que é ótimo para ele, e isso está se refletindo em campo. Suas qualidades estão sendo potencializadas. Mas, um pequeno parêntese. Claro, se você dá essa responsabilidade, como fizemos com Ceballos, ele acabou jogando muitos jogos por causa das lesões dos companheiros nos últimos anos. Claro, para um garoto que acabou de subir ao time principal. Bom, que está meio subindo entre o Castilla e o time principal. Dar toda essa responsabilidade. Vai ter quem diga, poxa, vamos fazer isso porque o Madrid nunca faz. Dê responsabilidade aos jovens agora. Mas como você disse, não viemos de temporadas com tantas lesões. Onde você encontra? A menos que eu já tenha ou o Madrid já tenha encontrado, localizado alguém que seja. Um bom substituto para Ceballos, mas que não seja alguém a quem não podemos dar essa responsabilidade por falta de experiência. Porque, claro, se você diz, bom, se é a mesma coisa, talvez eu te faça pitar-te no sentido de ser muito jovem e tal. Ângelo Stiller pode ser, mas não falam dele. Quer dizer, um perfil de alguém com muitos minutos em uma grande liga e tal. Mas, claro, faltam poucos dias. Onde você acha isso? E porque eu sempre dou um exemplo muito claro. O Madrid precisa contratar, neste caso, um jogador que reúna projeção e estilo. Reforçando o que eu disse antes sobre um jogador que ajude a, digamos, montar melhor o jogo, organizá-lo. Quando o Paris Saint-Germain contrata o Vitinha do Wolverhampton, não era o Vitinha atual, mas era um Vitinha que já jogou na melhor liga do mundo, que já tinha jogado no Porto, e um jogador com experiência na elite, certamente. Então, para mim, o Real Madrid deve procurar esse tipo de jogador. Um jogador, vou citar 2 nomes. Não precisam ser esses. Além disso, tem nuances. Mas como são bem conhecidos por todos, são jogadores promissores. Jovens, com seus prós e contras. Ângelo Stiller e Adam Wharton são 2 jogadores cogitados pelo Real Madrid. E que, de certa forma, digamos, podem fazer o time melhorar em alguns aspectos. Eu entendo que não são jogadores baratos, nem fáceis de contratar. Eu falo de 2 nomes, podem ser outros. Não digo que tenham que ser esses. O que eu digo é que pode haver pessoas que entendam, como eu, que o Real Madrid precisa de algumas coisas. Hoje em dia, não está totalmente claro no meio-campo pela quantidade e tipo de jogadores. Então você não precisa ir atrás do MC Alister. Talvez, porque é um jogador que eu adoro. Pode jogar como 6 ou 8. Ele pode jogar. Eu o vi jogar há algumas semanas. Eu o vi jogar na posição de Gravenberch, mas ele pode jogar como meio-campista, nas 3 posições do meio-campo, 6, 8 e 10. Certo, não estou dizendo para gastar 115 milhões, mas investir. Olha, o exemplo serve. Camavinga. Quando você contrata o Camavinga, traz um jogador que já chamava a atenção dos grandes clubes da Europa. Ele estava sendo comentado e você se adiantou e pagou 30 milhões. Bom, então é um pouco esse ponto de mercado, esse ponto de experiência. E olha, você já tinha Casemiro, Kroos e Modric. Ele foi contratado no último dia de agosto de 2021.
Casemiro, Kroos e Modric iam ter seu último grande ano juntos, que foi da 14. Então não é isso contratar. E agora, onde eu coloco? Bom, quer dizer, tinham os titulares. Mas o Madrid precisa se antecipar, né? Acho que aquela contratação foi bem recebida. Por isso, encontrar alguém assim agora que seja relativamente barato. Se te oferecem 15 ou 20 pelos Ceballos, que se for empréstimo com obrigação de compra, teoricamente te dão no ano seguinte, né? Entendo que o Madrid precisaria de outra grande venda. E agora vamos falar de Vinícius Rodrigo. Tudo o que está acontecendo nas últimas horas. Mas para encerrar o assunto do meio-campo, mesmo com o que tem, você viu bem. Eu vejo um primeiro tempo fantástico do Madrid. Eu acho que o Real Madrid, em todas as suas posições, entende o futebol de forma harmoniosa. Eu entendo que o Real não fez. É claro, precisamos cobrar mais, mesmo estando no estágio atual. Alonso estava lá, não faz muito tempo, mas já se notam melhorias e comportamentos. O Madrid é um time mais compacto dentro do que parece extenso. Vou explicar. Estou falando da distância até o gol, porque há um grande espaço entre Courtois e os zagueiros. E há uma distância curta entre meio-campo, defesa e ataque. Há um time com presença, estrutura, mais agressividade e equilíbrio sem a bola. Estou gostando mais do Madrid sem a bola. Também é verdade que as táticas rivais forçavam o Real Madrid a jogar rápido e contra o Oviedo jogaram mais rápido. Na verdade, a partir do dia 30, foi assim. O time ganhou mais ritmo, com Rodrigo triangulando com Mbappé, com corridas. Também gostei muito do lado direito. Aliás, gostei muito da agressividade. Valverde, Carvajal, mais nesse ritmo. Acho que esses três, no trabalho sem a bola, pressionando e se esforçando, podem contribuir muito. Muita coisa para aprender. Alonso. Ou seja, há motivos para se animar e querer mais. Mas este é o início de um Real Madrid que se posiciona melhor em campo. Depois, é preciso avaliar com base nos adversários que exigem mais. Mas isso é um bom começo. Certo. Antes de Vini ir para o banco, outros foram. Você mencionou agora sobre Carvajal, mais teimoso, sem Valverde, 2 pela direita. Valverde não está mais no meio, mas aparece lá. E depois, mais aberto, talvez Carvajal na lateral direita. Com o trem, vamos ver Trent Alexander-Arnold no banco. Vamos começar por isso. É um toque no jogador. É porque já acha que Carvajal é o titular, com certeza. É pura rotação. O que você achou? Acho que o caso de Carvajal e Arnold é rotação competitiva. O que quero dizer é que, por um lado, vou mudando algumas peças porque é preciso lembrar que o Madrid é o time com menos pré-temporada. Tem jogadores que chegam cansados e outros muito cansados. Então Arnold é daqueles que chega bem cansado a um novo time. Carvajal é um jogador cujo compromisso ninguém duvida. Você vai colocando. Eu, na verdade, achei que jogou muito tempo, mas deve ter se sentido bem. Esse Carvajal vai competir com esse Arnold. Vai competir muito bem. Isso é bom. Achei a competitividade uma boa notícia. E assim com tudo. Mas nem tanto compete a Brahim. Rodrigo, com diferentes nuances, compete com Vinícius. Rudiger substitui Militão. Por que Militão? Dissemos que não pode jogar todos os jogos. Ele explicou muito bem no final, e eu gostei muito do que ele disse. Militão vem de onde vem. Não precisa jogar tantos minutos. Outro dia jogou os 90, claro, puro bom senso, cara. Não dá para forçar situações físicas de jogadores que saíram de lesões graves, como o Militão. Então, acho que a leitura é que no final a história terminará com títulos ou não, porque isso é futebol e pronto. Mas estamos diante de um técnico que busca meritocracia. É meritocrático e isso, para mim, é uma alegria. Depois, claro, o mais comum é não ganhar como Ancelotti, porque é cancelo. Ele te vence muito. Depois podemos discutir detalhes sobre currículos. Ganhar no Madrid. É muito difícil ganhar o que ele ganhou lá. Agora, claro, a mensagem é de frescor, de mérito. Eu gosto disso. E de todos importantes, mensagem repetida várias vezes na coletiva. Eu quero que todos se sintam importantes. E não só isso. Veja, são duas mensagens com a mesma ideia. Todos importantes. E quando perguntam sobre Rodrigo, sobre Vinícius, é só mais um.
Acho que o único que elogiou foi como ele se vira, que levou ele, não ela e Mbappé. Mas por que Mbappé? Se está bem? Acho que nesse sentido está acima do resto do time. Veja só, nos últimos dias, eu fazia uma pequena diferença entre, e não quero confrontar aqui, de jeito nenhum. Acho que Vinícius, no que ele sabe fazer, é como o chaveiro que é especializado em um tipo de fechadura única no mundo, né? E é o melhor nisso. Ei, já pode colocar, sei lá, para os profissionais da área, mas se esse cara é o melhor nisso, veja bem. Falando de fechaduras, nunca melhor dito, porque ele é o melhor em abri-las, Vinícius. Então, no que Vinícius sabe fazer, eu acho que, estando no seu melhor momento, é o melhor do mundo. Até melhor que Mbappé fazendo o que ele faz de melhor. O lance é que Mbappé sabe fazer mais coisas. E se você tem o garoto ligado, como vai tirar o Mbappé se ele garante 2 ou 3 gols por jogo, né? Por isso, a rotação competitiva que usava esse termo é uma coisa. Você gira com base na competitividade, mas também através da competitividade. O que quero dizer? Se o seu nível facilita a sua saída, é mais fácil rodarem com você. Mbappé, se você o vê bem fisicamente, ele está em forma, mas está mais ágil nos movimentos do que no ano passado. Ele está jogando melhor, está engraçado. Então, não vai tirá-lo agora. Ele é seu líder na parte decisiva da área. Ao marcar 3 gols em 2 jogos, Mbappé começou com tudo. E você, sobre o Vinícius, o banco, como vê isso? Ontem, antes do jogo começar, surgiram umas teorias incríveis por aí. Tipo, não, é que o Madrid abriu a saída logo. Cara, não. E aí, como você vê isso? Acho que não mostraram a porta de saída ao Vinícius. O que ensinaram a ele é que não é intocável. Acho que são portas diferentes que podem ser giratórias no futuro. Muito usado, aliás, isso na política. Mas eu acho que ele é um jogador que precisa de alertas. E não estou falando do que aconteceu em Oviedo, que tem muito contexto. Eu expliquei meu vídeo. Sim, todas as situações devem ser analisadas no contexto. O contexto é essencial para entender as reações, mas não só do Vinícius, de qualquer um. Podemos explorar, entrar na mente das pessoas que gostamos, dizer, você não deveria fazer isso, aquilo e além. Mas tudo tem contexto no futebol. Vinícius tem um contexto, um desempenho abaixo do que vimos dele no Prime. Então você precisa agir se voltarmos ao que era antes. Alonso sabe que é meritocrático. Quer passar mensagem de mérito, não de igualdade. De meritocracia, de igualdade, não. Porque nem todos são iguais a mim no futebol. Isso não. Todos iguais, não. Que nada. Nem todos são iguais aqui. Com aquelas palavras do Bosque. Exatamente, não disse não. Não. Todos são iguais. Mas sim. Não. Claro que não. De jeito nenhum. O que acontece é que há jogadores dos quais você pode exigir mais. Você não vai cobrar do Valerro como antes. Então, nessa exigência, Alonso entende que também é preciso dar alertas. Ele deu a Arnold do seu jeito, outro nível, e deu a Vinícius nesse ponto de rotação. E depois tem a leitura de Rodrigo, mas a de Vinícius é muito clara, tem que se ligar. E, na verdade, está mal no pragmático estatístico. Não saiu roubo, assistência gol. Não saiu mal. E como você viu o Rodrigo? Eu o vi muito bem, mas não excepcional, porque fisicamente acho que no Mundial de Clubes ele mal jogou e também não foi dos mais destacados. Nem na primeira rodada, nem na pré-temporada, nem nada. Ou seja, eu acho que ele fisicamente não está no auge, mas eu vi durante uns 15, 20 minutos do que jogou na primeira parte e ele se destacou. Olha, tem gente que entende muito disso, mas não importa. Para mim, Rodrigo se conecta melhor em jogos de espaço reduzido. Já disse isso 1000 vezes. Melhor com Mbappé do que com Vinícius, enquanto em jogos de espaço. Que ficou claro na jogada do gol do Vinícius. Entende-se melhor, mas em espaços reduzidos, em sistemas de 5-3-2 ou 5-4-1, que são sistemas que podem usar Osasuna, Oviedo e tal. Ali, Rodrigo realmente entende o movimento sem bola melhor que Vinícius, o que não quer dizer que seja melhor que Vinícius. Isso é compreendido nesse conceito específico de futebol. Não à toa, Rodrigo, se ficar, será um ativo.
Vamos ver se é um ativo indispensável ou relevante. Acho que ele será um ativo relevante, não indispensável. Mas olha, sem querer, para quem gosta do Vinícius, ele fica um pouco pressionado e precisa competir. Por que não? Claro, com o que você está dizendo, estou imaginando o seguinte: algo que um técnico como Xabi Alonso. Qualquer um poderia fazer isso pensando no grupo, no time. Times que se fecham como, já vimos Osasuna, Oviedo e tal. Talvez seja mais recomendável ter alguém com perfil mais à esquerda ali. Não estou colocando Vinícius no banco à toa, mas estou pensando em alguém como o Rodrigo. Pelo que você diz, nas combinações com Mbappé, em espaços pequenos é melhor. É o que você precisa para abrir a defesa, isso e chutes de fora da área, que o Madrid também testou contra times, ou contra aqueles que já está ganhando. Depois abrem espaços tentando empatar o jogo. Então, o Vinícius é mortal ali, como vimos ontem, ou contra times que vão te dominar como o Barça, o City. Talvez Vinícius se saia melhor. Então, nessa hipótese, poderíamos ter uma temporada em que Rodrigo fica e eles disputam uma vaga. E você veria Vila Alonso que há jogos em que Vinícius precisa ser reserva como ontem. E na maioria das vezes, Rodrigo não faria cara feia um para o outro, mesmo que não fizessem. A pressão da mídia seria insuportável, cara. Não, não é isso. Claro, no final é como tudo. Se levarmos isso ao extremo, realmente é o que te faz pensar, não é? Naturalmente, o que acontece é que depois você disse os rostos, os papéis e também as lideranças. No fim das contas, Vinícius é um jogador líder no Real Madrid. E isso você não pode manter por muito tempo. Também é preciso reconhecer que, mesmo não sendo um jogador super associativo, Vinícius melhorou no seu auge. Também falamos disso no seu canal. Melhorou sua leitura de jogo geral. A leitura. Então, eu acho que o bom do Rodrigo, se continuar, vamos ver se ele continua, mas se continuar, vai aumentar o alerta no ataque. E que o pessoal esteja mais ligado, porque tem alguém que pode animar. Acho que no próximo jogo contra o Mallorca, Vinícius será titular. Não tenho muitas dúvidas. Será titular com Mbappé. Mas para mim, depois da última temporada, você precisa reagir. E na última temporada, vale lembrar que, além dos supostos sumiços de Rodrigo e tal, que estão lá, teve um momento em que Rodrigo estava completamente apagado, fora de área. Também o Vinícius, digamos, não ficou no banco. Então, a última vez que Vinícius ficou no banco por escolha técnica foi na temporada 21-22, nos jogos, acho, contra o Alavés e o Levante. Naquela época, ele tinha que sair do banco e agitar com Rodrigo, justamente por Hazard e Bale, que jogaram contra o Alavés em vitória. Desculpa, acho que agora é hora de competir, de mostrar serviço. Os dois tiveram uma temporada difícil e instável. Então, Vinícius está à frente por categoria, sim, mas Alonso sabe que Rodrigo ainda tem muito a oferecer. Vai precisar dele se ficar, e que isso pode significar que outros jogadores precisem se esforçar mais. Porque Xabi Alonso mostrou que a meritocracia é importante para ele. Portanto, se Rodrigo ficar, esses dois não podem jogar juntos. Em situações muito específicas. Sim, quando o adversário, digamos, você está perdendo ou empatando e precisa vencer. Talvez você precise defender menos e ficar sempre lá em bloco. Em bloco, ou seja, no campo adversário. Aí você pode combinar os três em alguma situação. Mas eu acho que, normalmente, não veremos muito Rodrigo, o Vinícius e o Mbappé, claro. E por último, você acha que Franco será titular daqui para frente, antes de se recuperar? Antes de Bellingham voltar, porque quando ele voltar, tudo vai mudar. Ou seja, com o meio-campo formado por Meniguler, Ceballos, e na frente Vinícius ou Rodrigo. Eu acho que Vinícius e Mbappé. Esse lugar que sobra é Brahim, mais Tuan e mais Tantono por enquanto. Quando Bellingham voltar, imagino que ele será titular. Mas agora, entre o argentino e o marroquino. Acho que o titular vai ser mais equilibrado. Ainda não comentei algo que vou destacar novamente. E que isso não me afete. Houve algo, aquela conexão. Posição masculina em todo lugar. Esse homem está em todo lugar. Mas Valverde e Carvajal são mais discretos. Esse triângulo no quadrante direito. Acho que com a bola não brilhou.
mas no que você busca do domínio territorial. Pode gerar muito mais gols. Alguém comete um pênalti não marcado. Ele não joga de forma espetacular, mas é a sua primeira vez como titular no Real Madrid. Tem gente que diz, e eu respeito, que não se impressionou tanto. Eu, pessoalmente, não fiquei impressionado no sentido de que ele fez uma partida incrível. O que me impressiona são duas coisas: sua personalidade ao pedir e a frequência com que aparece. Além disso, algo que não tínhamos percebido e que é super importante é o valor do seu trabalho de pressão, especialmente com Vinícius e Mbappé ali. Eu não digo que vai ser igual ao Di Maria, tá? Mas é um jogador que não para de trabalhar. Sim, e ele entendeu que para jogar no Real Madrid vai ter que trabalhar muito sem a bola. E para ser esperto, se volta ao mesmo, é muito importante pressionar, retorno e controle do território. E você faz isso com gente que pressiona e vai com tudo. Exatamente. E além disso, quando perdíamos a bola, eles iam como foguetes. Você via que o Madrid, quando perdia a bola e tentava recuperar rápido, tinha fôlego. Sim. E nesse lado direito, eles vão ainda mais rápido como aviões. Porque eles têm esse estilo, né? Tipo, Valverde, claro, claro. E esse garoto se recuperou. Veja só. Lembro quando descia como? Bom, as subidas do lateral e tal. Quer dizer, ele já trabalhava bastante no campo, quando o Oviedo tinha alguma chance e chegava ao nosso campo. Mas não é só isso. Teve um lance no primeiro tempo que, lembra, era o Valverde que passava. Valverde tenta achar Mbappé, mas ele não chega. Um defensor chega primeiro, mas ele recuperou na frente e atrás. Sempre o via, sempre estava onde a bola estava. Ou seja, nunca desistia porque estava muito longe, que só vimos 1 milhão de vezes, né? Claro, parece ainda mais para eles. Acho que ele é um jogador mais maduro que o Bren. Meyer tem 26 anos, mas parece um jogador melhor, mais adequado para Madrid. Prime será muito necessário como revulsivo e estará presente, mas é mais adequado para as características dos atacantes e o que Xavi busca. Melhor não tanto, mas Bellingham vai voltar. E quando Bellingham voltar, alguém vai acabar saindo. E depois está destacado o mérito. Mas o que eu quero é Miguel. 19, 20 jogadores. Quero ver se é possível. E vamos ver se vem um meio-campista. Agora esperar. Mas quero 19, 20 caras brigando pela titularidade. Cara, claro, na temporada, não tanto porque é quase impossível. 16, 17, mas algo assim. Se não ficamos sem fôlego, é que ano passado o Real Madrid ficou acabado por lesões e por pessoas que tiveram que jogar demais, como o Rudiger. Sobre isso, e para finalizar, tem uma questão quando você tem 20 jogadores disputando uma vaga. É mais fácil surgir conflitos no vestiário. Isso sempre foi assim, em qualquer trabalho, né? Então, o equilíbrio, essa boa energia no vestiário, que é muito importante no Madrid, e que todos estejam motivados, bem, é trabalho do técnico. E é isso que precisa. Em algum momento, Ancelotti conseguiu. O que acontece é que, bem, depois começaram a desafiá-lo, porque, claro, ele conseguiu. Sim, sim. Lembra da 16, 17? Era uma loucura. E todos se divertiam jogando no campo. Eles se sentiam úteis e importantes. Eu não digo isso. Esse é o limite. O que falamos do argumento extremo. Mas esse espelho, ter 18, 19, 20 caras brigando pelo time titular do Madrid seria um privilégio. Depois do ano passado. É isso aí. Bom kick. Um grande abraço. Curtam este vídeo se gostaram, comentem, compartilhem. E é isso. Continuar aqui também. E amanhã estamos no seu canal, cara. Sim, senhor. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.